A bateria explodia, literalmente. O protótipo V1 da bateria de fluoreto de sódio, construído nos laboratórios da Universidade de São Paulo em 2019, não apenas falhou, destruiu a si mesma em um teste de ciclo de carga rápida. 23 minutos. Era tudo o que a célula conseguia suportar antes que a pressão interna superasse os limites da cápsula de alumínio e o eletrólito. Se inflamasse, não era um design falho, era uma máquina que tentava fazer aquilo para o qual a química não a deixava. A tarefa era simples: armazenar energia em densidade superior ao lítio, mantendo ciclos de carga rápida em temperatura ambiente sem explosão. Nenhuma bateria comercial do planeta conseguia as três coisas simultaneamente. A bateria de fluoreto de sódio foi projetada para conseguir, mas sua primeira iteração revelou que a engenharia estava 2 passos atrás da teoria. O eletrólito menos a solução química, que permite que os íons se movam entre os polos, era instável em contato com o cátodo de fluoreto de sódio sob pressão e calor. Cada ciclo de carga gerava uma reação secundária não prevista, depositando uma camada cristalina na interface entre eletrólito e cátodo. A camada crescia. A resistência interna aumentava exponencialmente. Depois de 20 ciclos, a impedância havia triplicado. Depois de 120 ciclos, a bateria literalmente não conseguia mais transferir corrente. O caminho químico estava bloqueado. E quando você força a corrente através de um caminho bloqueado em uma célula selada, você cria pressão. Muita pressão. Pressão demais. É assim que baterias explodem. A máquina havia fracassado em sua primeira tarefa. Não apenas armazenar energia, mas armazená-la de forma estável, ciclo após ciclo, sem degradação. A bateria V1 pesava 380 gramas. Dimensões: 12 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura, 4 centímetros de profundidade. Capacidade nominal: 2.800 mAh a 37 volts, entregando 10,36 Wh de energia, comparada a uma bateria de lítio-íon comercial de mesma capacidade. Ela era 8% mais leve e, teoricamente, 23% mais densa em energia, menos se funcionasse. A célula era composta por 3 componentes críticos. O ânodo, feito de sódio metálico puro, um metal extremamente reativo, que havia que ser armazenado em óleo mineral para não oxidar no ar. O cátodo, uma estrutura de fluoreto de sódio, dopado com vanádio, um composto que ninguém havia testado em escala comercial antes. E o eletrólito, uma solução orgânica de carbonato de propileno com sal de sódio dissolvido. O ânodo tinha uma vantagem teórica massiva. Sódio é praticamente ilimitado. Na natureza, menos a Terra. Tem bilhões de toneladas em seus oceanos. Lítio é raro. Sódio é abundante. Mas essa abundância vinha com um custo de engenharia brutal. Sódio reage com quase tudo: água, ar, até muitos compostos. Químicos que funcionam perfeitamente com lítio se tornam instáveis com sódio. O eletrólito precisava ser quimicamente inerte o suficiente para não reagir com o sódio, mas reativo o suficiente para permitir que os íons se movessem. Era uma contradição química, e a máquina V1 estava tentando resolvê-la, com componentes que não se conheciam. Nos primeiros testes, o eletrólito funcionava. Nos testes de 50 ciclos, começava a degradação na interface. No 100º ciclo, a resistência interna já havia aumentado em 35%. Isso significava que a mesma carga levava mais tempo para fluir através da célula, gerando mais calor, acelerando ainda mais as secundárias. Era um ciclo de degradação positiva, menos realimentação, que piorava a si mesma. Os engenheiros mediram a composição química da camada cristalina que se formava,
composto de carbonato de sódio, resultado de uma reação secundária entre o sódio do eletrólito e dióxido de carbono atmosférico, que havia entrado durante a montagem da célula. Uma quantidade minúscula, menos de 0,5%, em massa menos, mas o suficiente para bloquear o caminho de condução de íons. A máquina havia exposto seu primeiro inimigo. A contaminação mínima, nas partes por milhão, era letal. Como a bateria realmente funcionava, era uma cascata de reações químicas controladas. E entender isso era compreender por que V1 havia falhado e como V2 seria diferente. Quando você conectava um dispositivo eletrônico aos terminais da bateria, você criava um caminho de volta para a corrente. O circuito fechava. No interior da célula, esse fechamento de circuito era compensado por um movimento oposto. Íons de sódio começavam a migrar do ânodo, através do eletrólito, até o cátodo. Cada íon que chegava ao cátodo capturava um elétron do material do cátodo, reduzindo-se de Na+ para Na neutro incorporando-se na estrutura cristalina. Do lado oposto, no ânodo, elétrons eram liberados do sódio metálico, que se oxidava de Na para Na+, mantendo o fluxo de carga equilibrado. Em teoria, esse ciclo era reversível. Você podia inverter o fluxo de elétrons, forçar os íons de sódio a voltarem ao ânodo e a bateria recarregava. Mas só em teoria. Na prática, cada ciclo deixava cicatrizes. Impurezas se depositavam, a estrutura cristalina do cátodo sofria dano por expansão e contração, e as reações secundárias criavam produtos que bloqueavam os caminhos de íons. A bateria V2 foi completamente reformulada em torno de um insight. O problema não era o sódio, era o contato químico entre eletrólito, ânodo e cátodo. O engenheiro, responsável pela V2, que era pesquisador-chefe do laboratório há 8 anos, propôs a introdução de uma camada artificial de proteção, um revestimento molecular nanométrico, no ânodo, feito de fluoreto de lítio depositado por evaporação a vácuo. O fluoreto de lítio era inerte. Não reagia com sódio, não reagia com o eletrólito, mas permitia que os íons passassem através dele por tunelamento quântico, um fenômeno onde partículas atravessam barreiras que classicamente seriam impenetráveis. Era elegante. O revestimento tinha apenas 50 nanômetros. De espessura menos um fio de cabelo humano, mede 75.000 nanômetros. A camada era invisível, mas funcionava. A bateria V2 foi testada. 50 ciclos, resistência interna estável. 100 ciclos, sem degradação mensurável. 200 ciclos. Funcionava 300 ciclos. Ainda funcionava 600 ciclos. Ainda funcionava. Esse era um momento compartilhável. Uma máquina que havia literalmente explorado agora completava 600 ciclos de carga-descarga sem degradação significativa. Uma camada de 50 nanômetros havia mudado tudo. Esse avanço colocou a bateria no status de viabilidade comercial teórica. Se você conseguisse realizar 600 ciclos, você tinha uma bateria que duraria 3 a 4 anos de uso contínuo, tempo suficiente para ser rentável. Mas 600 ciclos em laboratório não era o mesmo que 600 ciclos em aplicação real. Quando você coloca uma bateria de sódio em um telefone, em um carro elétrico, em um drone, ela enfrenta condições que os testes de laboratório não reproduzem. Vibração constante. Variações de temperatura que vão de 5 graus Celsius a 45 graus Celsius, cargas e descargas rápidas, exposição à umidade do ar. A bateria V3 foi construída para resolver 2 problemas que emergiram dos testes acelerados em câmara climática. O primeiro problema era thermal runaway em temperatura alta. A reação química entre sódio e o cátodo é ligeiramente exotérmica, libera calor. Em temperatura ambiente de 25 graus Celsius, o calor era dissipado para o
ambiente em 40 graus Celsius, a condutividade do eletrólito aumentava, permitindo que a corrente fluísse mais rapidamente, gerando mais calor, que acelerava ainda mais a reação, que gerava mais calor. Era realimentação térmica positiva em testes de câmara climática a 45 graus Celsius. A bateria atingia 62 graus Celsius. Internamente em uma descarga rápida de 2C, uma taxa onde você descarrega toda 50 ciclos em 45 graus Celsius, causavam o mesmo dano que 500 ciclos em 25 graus. Para resolver isso, a V3 recebeu um novo eletrólito, com aditivo de sulfeto de enxofre que reduzia a condutividade em 12%, em temperatura alta menos uma redução. Aparentemente ruim, mas que criava efeito de amortecimento térmico. Corrente um pouco mais lenta significava menos calor, significava reação mais controlada, significava ciclos mais estáveis. O trade-off era que em baixas temperaturas a bateria ficava 7% mais lenta. A máquina havia aceitado uma limitação. Ela não gostava de frio. Abaixo de 10 graus Celsius, a capacidade disponível caía em 12%, porque o eletrólito se tornava viscoso, impedindo que os íons se movessem rapidamente. O segundo problema era a expansão cíclica do cátodo. Quando íons de sódio entravam na estrutura cristalina do cátodo, eles ocupavam espaço. A estrutura expandia quando descarregava e os íons saíam, contraía. A estrutura de fluoreto de sódio dopado com vanádio tinha um coeficiente de expansão de 38% por ciclo. 20 ciclos significavam contração e expansão repetidas. 100 ciclos significavam tensão acumulativa em cada junção cristalina. A V3 foi reformulada com cátodo poroso, em vez de uma estrutura sólida e densa. Ela tinha pequenas câmaras vazias dentro de si, como um colmeia. Quando o cátodo expandia, as câmaras se enchiam. Quando contraía, as câmaras esvaziavam. A expansão foi reduzida para 12% efetivo. Por ciclo, a estrutura passou a suportar 2.000 ciclos antes de falha por fadiga. 2.000 ciclos significava 6 a 7 anos de operação contínua, mas cada solução criava um novo problema. O cátodo poroso era mecanicamente mais fraco. Se você o pressionasse com força menos, como acontecia em uma bateria que recebia impacto, queda ou pressão extrema menos, ele poderia quebrar. Havia nascido um terceiro problema de engenharia. A máquina era agora mais frágil, mesmo que durasse mais. A versão de produção menos chamada informalmente de V4, embora oficialmente fosse bateria de sódio fluoreto de primeira geração comercial, foi testada sob condições de estresse extremo. Impacto. A célula foi solta de 2 metros de altura contra concreto, dentro de uma cápsula de proteção. Sobreviveu sem ruptura interna. Vibra. A célula foi montada em um vibrador mecânico que agitava 20 Hz de frequência por 48 horas contínuas, equivalente a milhares de quilômetros de transporte em um carro. A resistência interna subiu 3% dentro de tolerância. Ciclos rápidos. A célula foi carregada e descarregada repetidamente em taxa de 5C. Descarga total em 12 minutos. Durante 500 ciclos, completou todos os 500 ciclos. Passou no testes de segurança. A célula foi sobrecarga propositalmente, até que bloqueios de segurança a desligassem. Nenhuma inflamação, nenhuma explosão, apenas desligamento seguro. A máquina tinha evoluído de um protótipo explosivo para um dispositivo manufaturável e seguro, mas ela ainda tinha limitações não negociáveis. E nesse ponto do projeto, o reconhecimento delas era honestidade de engenharia. A bateria funcionava melhor em faixa de temperatura
de 15 a 35 graus Celsius. Abaixo de 10 graus, a capacidade descia 12%. Acima de 45 graus, a degradação acelerava. Para aplicações em climas tropicais menos como seria uma bateria comercializada no Brasil, ela precisaria de sistema de controle térmico ativo, dissipadores, talvez até ar-condicionado. Isso adicionava custo e peso. A densidade energética teórica era 230 Wh por quilograma. A densidade real da bateria V4, incluindo invólucro, sistemas de proteção e eletrônica de gerenciamento, era 180 watts, hora por quilograma menos ainda, 38% melhor que Lithium-Ion de primeira geração, mas não tão revolucionária quanto a teoria prometera. A capacidade também não era infinita. A bateria V4 suportava até 1.500 ciclos, antes que a resistência interna subisse acima de 20% menos, o ponto onde ela era considerada fim de vida útil. 1.500 ciclos eram 4 a 5 anos de uso intenso. Para muitas aplicações, era suficiente. Para outras menos, como veículos elétricos, que precisavam de 8 a 10 anos de garantia. Menos era insuficiente. O projeto tinha alcançado um patamar de maturidade técnica, mas não havia alcançado o ideal teórico. Nenhuma máquina nunca alcança